Fala rapaziada, hoje eu separei 5 tópicos aqui para vocês, já respondendo algumas perguntas, alguns comentários aí de os inscritos sobre corte de insulfilme na plotter. Para você que está querendo comprar uma plotter para cortar insulfilme. O primeiro deles, já vamos direto ao ponto, sem enrolação, para esse vídeo ficar aqui o mais breve possível. O primeiro deles vai ser, aqui ó, já na tela do computador. Eu aconselho, aqui a gente está com o Corel, porém eu aconselho vocês usarem o SignMaster para fazer o corte do insulfilme de vocês, ok? Por que eu aconselho? Porque o SignMaster vocês conseguem fazer uma compensação melhor da lâmina. O que é a compensação? Compensação é para fechar esses pontos aqui, ó, esses pontos que ficam na emenda do arquivo. Então se o seu programa não tiver com uma boa regulagem, quando você for fazer o corte, ele vai começar o corte aqui e vai rodear por todo o percurso lá, e quando ele vier fechar aqui, ele não vai fechar 100% aqui por cima do ponto que ele já começou. Daí você já vai ficar um piquezinho aqui na película, ou no insulfilme, não sei como vocês chamam aí na região de vocês, e isso pode ocasionar de vir a rasgar o insulfilme. Em relação à compensação, isso varia de máquina para máquina. A minha eu corto, geralmente eu corto pelo SignMaster, porém aqui dentro do Corel tem essa compensação aqui, ó, que seria a compensação offset. Porém esse offset que eu uso aqui é mais para fazer trabalhos com adesivo. O de insulfilme, como eu já corto direto lá pelo SignMaster, você consegue fazer uma compensação bem bacana. Lembrando que a compensação ela é relativa com o modelo da sua plotter. Isso varia de máquina para máquina. Segundo tópico que eu separei foi o Teflon. O Teflon é a fita de nylon que fica aqui, onde a lâmina vai passar por cima dele para fazer o corte do material. Note que essa minha aqui eu já fiz o seguinte: eu coloquei um Teflon novo nessa máquina, acho que dá para ver ali, ó, fitinho de nylon. Eu coloquei um Teflon novo nela e passei aqui 2 camadas de adesivo Black Piano por cima do Teflon, e isso até lá no final dele. Por que eu fiz isso aqui? Justamente para não danificar ele prematuramente. No que a gente vai cortando aqui, ó, conforme a pressão da lâmina, ele vai rasgando aqui o Teflon. Então eu tive essa ideia de colocar aqui 2 camadas do adesivo Black Piano, por ser um adesivo mais grosso. Conforme a gente vai usando, que vai desgastando isso aqui, aí eu só removo essa camada de Black Piano, depois eu coloco outro. Lembrando que pode ser qualquer adesivo que você quiser aí. É só para proteção mesmo do Teflon. Se você tiver, por exemplo, querendo cortar aqui insulfilme, e o Teflon da sua plotter estiver estragado, não vai dar bom. Por que não vai dar bom? Porque o insulfilme ele é muito fino, e conforme a lâmina for trabalhar usando toda essa área da boca da máquina, ela vai em alguns cantos, se o Teflon estiver mais novo, suponhamos que geralmente desgasta mais nessa parte aqui, ó, os primeiros 30 a 40 centímetros, porque a gente usa mais coisa pequena, de meio metro para trás, então vai desgastar mais esse começo aqui do Teflon. Então essa parte aqui vai estar mais desgastada e essa daqui vai estar mais nova. Consequentemente, quando você for cortar o insulfilme, você regula lá a pressão. Aqui ele vai estar com o corte perfeito, só que quando chegar nessas regiões aqui onde o Teflon está mais novo, ele vai rasgar o insulfilme, porque aqui vai estar mais alto. Não sei se vocês estão conseguindo entender aí. O Teflon vai estar mais alto, que vai estar sem desgaste, e a lâmina vai passar aqui e vai acabar rasgando o insulfilme. O terceiro tópico desse vídeo aqui vai ser a questão da força. Aqui eu uso uma força aqui, está até anotado aqui, ó, 75, porém já deu um desgastezinho na lâmina, eu já aumentei mais 5. A minha máquina ela vai subindo de 5 e 5 aqui na força. A velocidade vocês podem deixar aqui, vai depender aí do programa que você está usando, 100, 50, 120, não sei. A minha ela vai subindo de 25 em 25, aí já tem máquina que vai subindo de 1 em 1, questão da velocidade, isso aí é relativo. Por que eu não aconselho vocês colocarem aqui, por exemplo, 20 ou 30 de força? Porque quando você vai fazer cortes grandes, com uma força muito leve, eu não sei a máquina de vocês, porém essa aqui, se a gente deixar uma força muito leve, conforme a cabeça vai e vem, chega um canto ali que ela faz uma trepidação. Ela meio que dá uma vibrada e não corta o insulfilme. Eu estava até fazendo um teste aqui, ó. Deixa eu tentar focar aqui para vocês verem. Tá vendo esse pontilhado aqui, ó? Isso aqui ele acontece porque a cabeça da máquina ela está com pouca força. Então, como ela está com pouca força, a lâmina, se ela enganchar em qualquer parte aqui do Teflon, por exemplo, uma parte que ele tiver uma ondulação ou alguma sujeira no Teflon aqui embaixo, ele começa a dar esses picotes aqui no insulfilme
isso vai te dar uma dor de cabeça grande na hora de refilar. Então, por isso que eu não aconselho colocar uma pressão de força pouca na máquina. Por que que também você não pode colocar muita força? Porque se você colocar muita força, vai acontecer o seguinte: mesmo a regulagem da lâmina, que vai ser o próximo tópico, vai ser a regulagem da lâmina. Mesmo a regulagem da lâmina estando bem feita, se ela tiver com muita força, o suporte ele vai pegar em cima do insufilme e vai fazer isso aqui, ó. Se ele tiver com muita força, quando for arrastar ali, empurrar o insufilme para frente ou puxar ele para trás, ele vai fazer isso aqui, ó. Vai estar jogando o material, ele vai estar prendendo, porque o suporte da lâmina vai estar com muita pressão sobre o material e vai fazer isso aqui, ó. Então, vocês não podem colocar, vocês vai fazendo a regulagem da lâmina e vai fazendo o teste. Vocês vão cortando um filetezinho aqui, mais ou menos de 50 ou 60, para não ocorrer isso aí, para vocês não estragarem muito material. Não adianta pegar logo de cara a bobina do insufilme e colocar aqui e já vir botar para cortar, não. Isso eu tô falando para quem comprou o programa aí, tá? Para quem comprou os arquivos de insufilme e está querendo cortar na plota. Então, essa regulagem da cabeça aqui, ela é essencial para você fazer um bom corte no insufilme. Você não pode colocar pouca força, porque vai acontecer a trepidação e não vai cortar a película. Acho que vocês dá para ver essa trepidação aqui, ó. Esse pontilhado. Então, esse pontilhado aqui, ele é terrível para o corte do insufilme. Ele tem que passar lisinho. Se colocar muita força também, como eu já falei, ele vai prender, vai agarrar o insufilme aqui e vai enrolar todo e vai acabar estragando. Agora vamos para o próximo tópico, que é a altura da lâmina. De todos os que eu já falei aqui, todos os tópicos que eu já falei, acredito que a altura da lâmina no suporte vai ser o mais importante de todos, para vocês estarem fazendo aí um corte bacana no insufilme. Então tá aqui, ó, eu uso esse suporte aqui para cortar adesivo, e eu uso esse suporte aqui para cortar insufilme. Deixa eu ver se eu vou conseguir focar aqui para vocês. Pronto, aqui, ó. Quase que não dá para vocês verem a lâmina dele. Eu deixo muito pouca lâmina para fora do suporte, para não correr o risco dele rasgar a película. Se a gente coloca muita pressão, aí o suporte começa a bater na película. Por isso que eu falei isso no tópico anterior. Essa regulagem da lâmina aqui, ela é essencial. Você não deixar muita lâmina para fora, tipo assim, ó. Ou isso que eu estava cortando fazendo teste, está até sujo. Se você deixar o bico dela passando um pouco para fora, vai ser muito difícil de você conseguir fazer a regulagem para deixar num corte bacana. Já o suporte que eu uso aqui para adesivo, vocês vão conseguir ver a pontinha dele aqui, ó, a pontinha da lâmina, e ver que ele passa com mais facilidade aqui para fora, porque o adesivo ele não é tão sensível como o insufilme. Tão provável que ele está até mais desgastado do que o outro. Essa regulagem aqui, como eu falei, ela é individual de máquina para máquina. Porém, eu aconselho, pelo tempo que faz que eu já corto insufilme aqui, eu aconselho vocês deixarem aí o mais para dentro possível a lâmina, para não ocorrer aí de vir a desgastar ela prematuramente ou de enrolar todo ali no insufilme e dar prejuízo a vocês. Afinal de contas, a gente já pega um programa desse para cortar insufilme na máquina para economizar e para agilizar o tempo. Então, se você pega isso aqui, não sabe manusear a máquina e começa a estragar material, além de você perder tempo, você também vai estar tomando prejuízo, tanto na questão do insufilme, como vai estar atrasando o serviço, você já liberar e pegar outro. Então a regulagem da lâmina ele é uma das coisas mais importantes que tem, juntamente com o Teflon. Uma boa regulagem da lâmina com o Teflon novo, ele vai ter um corte perfeito ali. Daí quando você fizer essa regulagem, deixar bem pouquinho a lâmina para fora e conseguir um ponto bacana aqui na força do painel, para você regular isso aqui, você vai chegar num corte muito preciso. O nosso próximo tópico aqui vai ser sobre a área de corte. É um dos fatores importantes. Aqui está o Corolla 2021. Aqui está o Corolla Cross, enfim, tem vários modelos aí. Pronto, aqui está o Corolla 2021. Aí você seleciona toda a área do insufilme aqui, ele está dando praticamente 2 metros, quase 1,97 por 90. Se você for colocar isso aqui para cortar de uma só vez na máquina, é bem provável que você vai estragar o material. Por quê? Conforme a plotter começa a cortar isso aqui,
ela vai, por não ter uma bancada específica para a película continuar sempre esticadazinha ali em cima da plotter, ela vai estar batendo no chão, porque vai ser um material 2 metros, a máquina só tem mais ou menos 1 metro, 1,10 m de altura, então ela vai encostar o material ali no chão e pode vir a fazer o que? Quebrar o insufilme. Não sei como vocês chamam na região de vocês, mas aqui a gente chama de quebrar o insufilme, que é marcar, fazer aqueles vincos. Aí já está perdida a peça. Então, o que é que eu sempre faço aqui, ó? Eu pego uma peça dessa aqui que dá mais ou menos esse tamanho, 2 metros, eu vou seleciono aqui só essa parte por vez, ó. Selecionei isso ali, dá 90 centímetros. No que dá os 90 centímetros, o que é que eu costumo fazer? O que eu estava falando agora é o seguinte: se você pega e bota para cortar toda essa área de uma só vez, quando o insufilme vier, que ele está lá para trás, lá tem mais ou menos 1 metro e pouco, quando ele tiver cortado essas partes aqui e vier para aqui, para frente da máquina, ele consequentemente vai bater aqui no chão, que vai vincar a película, vai quebrar. Acho que vocês que trabalham com insufilme, vocês sabem o que eu estou falando. Vai quebrar o insufilme. Então não é interessante a gente fazer o corte de uma só vez. O que é que eu faço quando eu vou fazer esse tipo de coisa aqui? Vamos dizer, tá aqui, ó. Meu insufilme já está alinhado. Supondo que eu vou fazer o corte aqui. Então eu seleciono lá as duas portas e os vigias traseiros, se for um carro sedã, que tiver os vigias também. Seleciono, eu faço corte dessa área. E quando vai para a parte de trás ali, eu vou enrolando, vou fazendo um canudinho aqui na frente. Quando ele for cortar as portas dianteiras, que geralmente eu coloco, mudar aqui para o computador para vocês verem. Agrupar. Eu vou pegar ele aqui, ó. Geralmente eu sempre coloco ele nessa posição. Vou colocar uma cor aqui para ficar mais visível. Pronto. Então eu seleciono aqui essa parte de baixo, no caso aqui as duas portas e os vigias traseiros, e boto para cortar, porque ele só vai dar aqui 90 de altura. Terminou de fazer esse corte dessa parte de baixo, eu faço esse rolinho aqui e fico segurando ele. E coloco para cortar as portas dianteiras e o vigia dianteiro, porque a máquina ela vai puxar mais material para cá, e se eu deixar ele batendo aqui no chão, ele vai acontecer isso aí, de quebrar o insufilme, e você também vai tomar prejuízo. Essa parte aí ela é muito importante. Se você tiver com a sua plotter em cima de uma bancada, diz que você tem uma bancada aqui com mais ou menos 1,20 m para frente, ou 1,5 m para frente e 1,5 m para trás, aí você consegue cortar o arquivo todo de uma vez só. E esse aqui foi o nosso quinto tópico. Agora eu vou fazer um testezinho aqui para vocês verem. Eu fiz esse retângulozinho aqui, ó. Aí eu sempre costumo arredondar as pontas para ficar com um acabamento melhor. Aqui eu vou só colocar ele para fechar, para cortar, aliás. Já está com o offset aqui configurado. Vou só dar um start aqui, ó, para vocês verem o funcionamento. Deixa eu só conferir a força. Já está aqui em 80, 50 de velocidade. Vou dar um start. E eu sempre costumo ficar segurando ele aqui, ó. Ó. Acabou de ficar. Detalhe, coloquei a lâmina e não apertei aqui, ó. No que eu coloquei ela, que eu não apertei, ela só fez riscar o material. O material só está riscado aqui, ele não cortou. Então vou apertar aqui e vou colocar para cortar mais uma vez, ó. Dá um espaçozinho aqui para vocês verem o quanto que foi riscado. Vou dar um start. E ela vai fazer o mesmo corte. Eu vou ficar segurando aqui, como eu já falei. E agora ela está fazendo o corte aí, ó. Lembrando que quando eu vou fazer os cortes, isso aqui é só um teste que eu estou fazendo pelo CorelDRAW. Quando eu vou fazer os cortes, eu faço pelo SignMaster, porque lá eu consigo deixar ela bem lenta. O corte do insufilme, quanto mais lento você conseguir deixar ele, melhor vai ser. Porque na hora de fechar os pontos, não corre o risco dela querer levantar e soltar as coisas. Aqui, ó, tá feito o corte. Vou refilar aqui, ó. Tá com uma regulagem bacana. E aqui na hora de fechar o ponto, ela não fechou 100%, ó. Eu tive que rasgar um pouquinho ali. Porém aqui só cortou. Vou baixar ele mais um pouquinho para vocês entenderem. Aqui só cortou
o insufilme, o line continua inteirinho ali. E fez um corte bacana, ele fez um corte que não pontilhou e não rasgou o line. Vocês podem ver, ó. Passando aqui, só pegou mesmo o insufilme, ele não chegou a danificar o line em lugar algum. Se vocês deixarem aí, na hora de fazer a regulagem de vocês, com muita pressão e ele rasgar o line, vai acontecer que quando vocês for fazer um corte grande, a peça que já está cortada, ela vai soltar e a película vai enrolar toda. Então tem que ficar atento aí na questão da regulagem. Outra dúvida também que a turma me pergunta é sobre esse carrinho aqui, ó, que fica essas marquinhas aqui no meio do insufilme. Já apliquei em vários carros, não tem problema. Afinal de contas, esse rolinho aqui, ele é uma borracha. Essas marquinhas aqui, todas elas somem, ela não vai ficar tipo a serigrafia do vidro. E eu sempre costumo fazer assim, pego a peça de insufilme, corto um pedaço com 1 metro e deixo um pedaço com 52. Daí quando eu vou fazer ali aquelas laterais, feito eu já expliquei, costumo colocar a parte de baixo primeiro, que no caso os vigias e as portas traseiras. Sempre costumo ficar segurando aqui, para não correr o risco de qualquer coisa. Terminou o corte, eu faço um rolinho, faço um canudinho aqui e mando para cortar outra parte. Espero que tenha dado para vocês entender aí mais ou menos o que eu quis explicar. Se deu para tirar a dúvida de vocês, deixa aí nos comentários se tiver alguma dúvida ainda quanto a isso, ou algum tópico específico desse aqui que você ficou para trás e não conseguiu entender. Ou se quiser, volta o vídeo e assista aí novamente. Só deixar os comentários aqui abaixo. Compartilhe para aquela pessoa que está pensando em comprar uma plotter dessa e não tem experiência, que eu não aconselho. Se você não tiver experiência com a plotter, não compra uma plotter para cortar insufilme. Você tem que se identificar com ela, ou se você comprar ela para cortar insufilme, primeiro você treina no adesivo, compra o material adesivo, tipo vários desses que eu tenho aqui, ó. Faz o teste primeiro no adesivo para depois vocês colocar o insufilme, senão vai ser prejuízo na certa. Vou estar deixando o link do Instagram da gente aqui abaixo, quem quiser acompanhar vai ser redirecionado para lá. Lá a gente está fazendo mais postagem e atualizando todos os dias, conforme a correria e a demanda da loja. A gente não consegue estar postando conteúdo aqui todos os dias no YouTube. Então a gente vai sempre estar postando aqui 1 a 3 vídeos por semana, para dar uma atualizada aqui para vocês. E vou estar deixando aqui de lado um vídeo relacionado ao corte de insufilme de alguns carros que eu já fiz. E vou deixar também mais um aqui cortando adesivo. Então já deixa seu joinha aí. Tamo junto, até a próxima.